curador e com um forte percurso também académico. Parece que é uma ferramenta que serve e que funciona para compreender melhor este território artístico? Absolutamente. Aliás, eu já usei, em termos de trabalho, o projeto MAP, e não propriamente para ir à procura de contactos de artistas, não é? Porque para isso há outras ferramentas como o Facebook e outras, e telefonar às pessoas, que ainda é uma coisa que se faz. Mas já usei muitas vezes para estabelecer ligações, dado que no princípio do projeto, tanto quanto eu entendi, há uma ligação de artista para artista, e isso muitas vezes estabelece relações que não são imediatas quando se está, por exemplo, a trabalhar numa expressão coletiva ou a ver períodos de obra em que encontramos, ou pelo menos eu encontrei, desse ponto de vista, ligações que me foram úteis para desenvolver outras. Ou seja, no aspecto da ferramenta de investigação, não extraí, na maior parte das vezes, a escolha a partir da consulta, mas a consulta foi o índice necessário para eu fazer o tipo de opções que fiz mais tarde. De certa forma, em tempos, utilizei um outro projeto, aliás, que está na base da estrutura do site do projeto Empty Cube, que foi a anamnese. Usei-o também, mas isso noutra época. O projeto MAP tem uma característica diferente que eu acho que é mais quase que dialética, porque há relações realmente que são... há relações que se percebem imediatamente e há outras que depois vão descobrindo. E nesse aspecto foi-me útil. Essas ligações, nós acreditamos que funcionam como uma validação ou como uma forma de aceitação do meio artístico, ou seja, um artista que convida outro artista para pertencer, ele valida essa entrada. Como vês essa questão? Bom, isso aí, a pergunta já tem a resposta quase que dada. É assim, quem eu acho que valida, eu preciso agora tentar perceber o que é que se quer, o que é que quer dizer com validar o artista, a obra do artista, as relações pessoais entre artistas, porque há aqui para mim, uma série de níveis de relações. Do meu ponto de vista, os artistas validam-se, ou seja, reconhecem no outro o interesse, a importância da obra, a qualidade, se quisermos dizer assim, e isso, para mim, é o primeiro patamar do que se pode entender, como tu terás dito, de validação. É claro que se há uma escolha, a escolha pode ter uma série de razões, como foram enunciadas, pode ser porque é amigo, porque agora, não estou a ver que, não havendo uma correspondência ou interesse sobre um tipo de obra, ou até, digamos que numa certa esfera de interesse, de trabalho e de questões que um artista põe, que outro que esteja nos antípodas o vai escolher. É possível, agora, desse ponto de vista, eu acho que vem, de certa forma, confirmar a legitimação, que eu prefiro essa palavra, a legitimação do trabalho por outro que é também artista, que é alguém que desenvolve um projeto artístico, um projeto de reflexão, independentemente depois de ser um artista que tem que subsistir sendo professor universitário ou fazendo outra coisa qualquer, mas nesse aspecto, essa correspondência que existe em muitos outros projetos, como acontece também agora no projeto que está a ser desenvolvido no Chiado 8, em que há um artista que convida outro artista, e esse convida esse artista para há uma confiança no trabalho, há uma confiança intelectual e há provavelmente uma afinidade. Eu não gosto de estar sempre a repetir as afinidades eletivas, porque senão o Gota, coitado, já deve estar mais do que massacrado e nem sempre são eletivas. Mas há uma proximidade, um entendimento e um reconhecimento. E desse ponto de vista, eu acho que corresponde perfeitamente a uma realidade que existe e que já existia antes do projeto MAP e que eu acho que continuará a existir com o projeto MAP. O projeto MAP foca a década 2010-2020. A investigação começa um pouco antes, mas é uma década muito comum. Esta é a última década que fechamos agora. Como vês esta década na arte contemporânea portuguesa? No momento em que estamos, é quase que irónico falar de dificuldades, quando dificuldades houve sempre a vários níveis da projeção
do que é a arte contemporânea, eu penso que não, pela experiência que tenho, também não é só cá, mas houve sempre uma série de dificuldades. Esta última década é uma década em que há uma expansão de vários meios, inclusive a nível das relações entre artistas, próprios meios digitais que permitem uma série de contactos. Digamos que não me pareceu que tenha havido, entre aspas, um low cost para as deslocações de artistas, mas os artistas é um facto que começaram a deslocar mais, a deslocar para cá, e os de cá a deslocarem-se para outros locais. Apareceram mais programas de residências, muitos internacionais ou não nacionais, apareceram e confirmaram-se propostas de jovens artistas que começaram a trabalhar tentando impor no bom sentido o seu trabalho artístico. O número de galerias não aumentou exponencialmente, nem era expectável, o mercado é muito pequeno e muito reduzido, mas mesmo assim também se tornou mais dinâmico. Nesta década, é realmente a partir, digamos que é assim, a partir do princípio do século XX, há uma série de mecanismos e de possibilidades que estão mais disponíveis, mas também houve muito mais artistas, muito mais projetos independentes, inclusive, o que eu achei um sinal de grande vitalidade. Projetos de artistas que se organizaram, outros projetos que foram decorrendo durante esse período, a afirmação de algumas coleções de arte contemporânea privadas, o caso, por exemplo, do António Cachola, por exemplo, da coleção da Fundação PLMJ, com quem eu tenho uma colaboração, e outras. Portanto, nesse aspecto, pareceu-me haver mais dinâmica. Sobre a questão das coleções e a tua relação com a Fundação PLMJ, esta questão da importância das coleções como dinamizadoras, e falámos da questão e também de plataformas para mostrar artistas, tu tens feito a programação e a escolha curatorial num país e neste contexto. Como é que é o seu trabalho nessa coleção? Qual é que é? Bom, primeiro é verdadeiramente estimulante, e não é estimulante porque eu estou aqui a dizer isto que vai tornar-se público, é verdadeiramente estimulante porque tem, inclusive, algumas áreas que me eram menos próximas, que estavam na minha esfera de interesses, e que tem a ver com ser uma coleção internacional. Porque quando se fala que é uma coleção que tem artistas da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, esses países são hoje nações independentes. Portanto, há aqui também uma raiz histórica do que poderia ter sido uma memória, e essa memória aparece em muitos dos trabalhos, não é, do período colonial. Esses países tornaram-se independentes, portanto, esses países, as obras que existem dos artistas brasileiros, moçambicanos, angolanos, são nações autónomas, portanto a coleção nesse aspecto é internacional. Há essa linha que é muito, realmente que é uma linha que estabelece uma ligação que é à língua portuguesa, mas isso estende-se também ao Oriente. Digamos que não há uma capacidade desejável, e eu acho que nunca há os meios suficientes para chegar, digamos que, a fortalecer os núcleos tão imediatamente quanto desejável, mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. Portanto, desse ponto de vista é muito desafiante. Depois é desafiante, porque assim, quando eu cheguei à minha primeira colaboração com a Fundação PLMJ, com a exposição dos materiais transitórios, que, digamos que abordam o núcleo de escultura, mas para não ficar num domínio canónico da escultura, os materiais transitórios são materiais em trânsito e penso que o catálogo que ficou em exposição são bastante demonstrativos disso. Traz uma outra questão, que é a coleção já vinha a ser desenvolvida, teve um curador anterior, Miguel Amado, tem o Dr. Luís Charles Galeal como chairman e como alguém que terá pensado até para a empresa de advogados, que é a única entidade instituidora da Fundação, o projeto de uma coleção. Há um núcleo muito forte de fotografia, há um núcleo muito forte de vídeo, muito forte, quer dizer, não só na quantidade de obras, mas muito representativo, principalmente até desta década que estamos aqui a falar, ou de 2006 até alguns mais recentes. E, por outro lado, tem um princípio de atender ou ter atenção
à criação mais recente. Isso teve um programa em tempos, um programa de exposições intitulado Opções e Futuros, que é um termo que também vem de um outro jargão, mas que se pode aplicar. E que é muito estimulante e muito interessante de um ponto de vista que é ter a possibilidade de, ao longo do tempo, trabalhar com obras que foram obras muitas vezes seminais ou quando o trabalho do artista está a começar a germinar e que depois, com as possibilidades que eu já não sei, que são sempre limitadas em qualquer campo, tentar acompanhar, digamos, que a produção do artista. Tu achas que coleções fazem artistas? Não. Ou colecionadores fazem artistas? Não acho. Acho que as coleções são feitas por artistas, inclusive o meu trabalho depende da existência de artistas. Eu não consigo conceber um mundo onde não existisse expressão artística. Não era isso que eu queria perguntar. Sim. Fundo, os artistas existem. Eu sei o que é que tu querias perguntar, mas, eu tentei-me escapar. Temos exemplos de coleções mais internacionais que realmente fizeram com que existissem artistas ou movimentos artísticos que tivessem tido de repente maior relevo e o que faz com que circulem mais, valorizem mais, etc. Isso pode fazer a partir do momento, é assim, eu vou pôr a questão, eu acho que uma coleção não faz o artista, não é a qualidade da obra sequer, é o facto de ele ser artista, trabalhar como artista. Se faz circular mais, provavelmente pode fazer circular, a internacionalização é muito importante. Eu acho que era bom, talvez, recordar aqui um programa que existiu durante uns anos com a Fundação Sul-Americana, na altura o Instituto de Arte Contemporânea e a Gulbenkian, que era o acordo tripartido que apoiava projetos de internacionalização, muitas vezes visitas de estudo para artistas, ou seja, era um mecanismo que permitia, num dado período, colmatar uma falha que existia. Sim. Eu acho que em parte hoje ainda existe, teve o seu tempo próprio e surgiram depois outras formas e outros meios de dinamizar, inclusive internacionalmente. E essa dinâmica muito quase que sinestésica entre o sentir, o fazer e essa pulsão que é própria do trabalho dos artistas, mesmo em alguns middle career ou que demonstraram continuar a resistir e porque a sua obra também manteve essa importância, não é? E essa importância foi reconhecida, movimentando-se no sentido de, com mais ou menos apoios, fazer essa troca, esse câmbio, que eu acho que diria mesmo entre o dentro e o fora. E isso enriqueceu e isso é fruto do trabalho muito do trabalho dos artistas e da forma como olharam para o mundo.